Olá pessoal, essa é a nossa primeira aula. Vou fazer um vídeo bem rapidinho, porque aí quem não tem internet ou tem algum problema para baixar arquivos pesados e tudo mais, consegue acompanhar também. Se vocês sentirem falta de mais material falado, a gente pega vídeos de outros professores no YouTube, complementa, ou então a gente se fala na aula de atendimento ao vivo e tudo mais. Mas vamos rápido. Como é que é o esquema? Essa apostila fui eu que escrevi e ela abarca todo o conteúdo do curso técnico. Não abarca todo o conteúdo do nível superior. Para o nível superior, se vocês forem lá na emenda, vocês vão perceber que a gente precisa de mais materiais complementares e de materiais com maior complexidade do que esse aqui, porque esse aqui eu escrevi como se eu estivesse ensinando essas matérias em sala de aula. Eu preciso que vocês leiam o material, e quando vocês forem lendo, vocês vão perceber que parece que eu que estou falando aquilo para vocês. Então, até por isso que eu não vou ser muito extensiva nos vídeos, tá? Vamos começar. O primeiro assunto que tem aqui é o primeiro assunto que eu falaria em sala de aula. E o assunto é justamente o que é economia. Pulando um pouco da história que tem escrito aqui, que vocês precisam ler, eu vou diretamente para a minha definição de economia. Não que eu tenha uma definição extraordinária, tá? Toda a minha definição está completamente tirada de todo o material que a gente tem disponível aí. Então, a minha definição de economia é essa daqui. Economia é tudo sobre escassez. E o que é escassez? Escassez é o contrário de abundância. Escassez significa que a gente não tem alguma coisa, ou que alguma coisa é finita, que alguma coisa tem limite. Quando eu falo isso, vocês pensam e confirmam um raciocínio que vocês têm, confirmam uma ideia que vocês têm de que economia é alguma coisa sobre o dinheiro. E eu sou obrigada a dizer para vocês que economia não é sobre dinheiro, muito pelo contrário, o dinheiro é uma coisa muito pequena dentro da economia. A economia ela é sobre escassez. E o que é escasso? Tudo. Imagine o planeta Terra. Tá escrito direitinho aí essa história, vocês precisam ler para entender. Imagine o planeta Terra. Tudo que a gente quer de produtos, serviços, etc., que a gente possa consumir aqui, são coisas que a gente tem que tirar do planeta Terra, porque a gente ainda não consegue tirar coisas de fora. Então, todos os produtos que a gente quiser consumir são produtos feitos com recursos terráqueos. E aí, os recursos terráqueos, eles estão presos no limite do planeta Terra, são recursos finitos. Isso porque eu estou falando de coisas físicas, né? Agora, pense, por exemplo, o tempo que você tem para estudar, para assistir essa aula aqui. Se você está assistindo uma aula, você não consegue assistir outra simultaneamente. E aí, o tempo que você gastou em uma, já gastou, já era, porque o seu tempo também é um recurso finito. E quando eu falo isso, eu estou querendo dizer que esse problema da finitude das coisas é um problema que permeia a nossa vida inteira, nossa vida pessoal, nossa vida profissional, nossa vida familiar, a vida do planeta Terra, do meio ambiente, etc. Tudo que você quiser pensar aí, você vai ver que são coisas que se relacionam com a questão da escassez. E aí, quando eu falo isso, eu já chego para você com a ideia de que economia, na verdade, é sobre tudo o que envolve um problema de escassez. E tudo que envolve um problema de escassez nada mais é do que um problema de decidir o que fazer com os recursos que tem. Ou seja, eu posso definir economia também como uma ciência que estuda as escolhas a partir de situações limitantes, ou as escolhas a partir de restrições, ou escolhas racionais a partir de situações de escassez. Economia é a ciência que estuda as decisões que a gente vai ter que tomar a partir de situações onde eu quero muitas coisas e eu preciso de muitas coisas e para chegar aos meus objetivos eu tenho que lidar com situações de limites ou com situações onde os recursos que eu tenho disponíveis para atender aqueles meus desejos, aquelas minhas necessidades, são situações restritas por alguma coisa. E essa restrição pode de fato ser dinheiro, e aí pega no que vocês já conhecem de economia mais ou menos, a ideia que vem na cabeça de vocês, mas também pode pegar em outros tipos de situação. Por exemplo, tem uma coisa em economia muito legal que chama teoria das filas, que é a teoria que estuda que fila que você vai pegar quando você está, por exemplo, num supermercado. E aí o seu tempo é o recurso que é o recurso limitante ali, né? Porque você sempre quer a fila mais rápida, porque o tempo vale muito. E aí você fica decidindo que fila que você vai entrar. Esse processo decisório que acontece na sua cabeça, a partir de uma situação onde você tem um objetivo, você tem um recurso limitante e você precisa tomar a melhor decisão, é a situação que a economia estuda, beleza? Considerando tudo isso, a gente chega aqui num conceito que é o principal conceito para nós aqui no momento, que é esse aqui, trade-off. Não tem a tradução dessa palavra para o português. Você vai ter que aprender ela como trade-off mesmo. E a ideia do trade-off é uma ideia muito simples, que é o seguinte. Considerando que você tem alguns objetivos, para cumprir esses objetivos você vai ter que despender alguns recursos, e que esses recursos são escassos, você vai tentar fazer a melhor alocação dos seus recursos escassos para cumprir seu objetivo.
Toda vez que você pega um desses recursos e coloca um destino para esse recurso, você está automaticamente negando um segundo destino para o mesmo recurso. Por exemplo, no momento que eu estou aqui gravando essa aula para vocês, eu automaticamente não estou fazendo qualquer outra coisa. Esse tempo que eu gastei aqui fazendo essa aula, eu já não gastei fazendo outra coisa. O trade-off é essa situação das escolhas conflitantes. O recurso que vai ser utilizado para um fim, ele não pode ser utilizado para outro fim, porque ele já vai ser gasto ali, já vai ser consumido ali. E aí o trade-off é justamente pensar qual é o destino que eu vou dar para esse recurso. Então, o tempo todo, porque os recursos são escassos, quando a gente dá um destino para esse recurso, a gente automaticamente está deixando de dar um outro destino para esse mesmo recurso. E aí o trade-off é essa escolha. Eu decidi fazer A ou eu decidi fazer B? Eu decidi fazer C ou eu decidi fazer D? Ou A ou B, ou C ou D? Cada opção que a gente tem de alocação de um recurso, e aí a gente adota essa opção, a gente automaticamente está abrindo mão de cada uma das outras opções. O trade-off é você se ver no meio dessa situação de escolha conflitante. Toda vez que o recurso é escasso, e todos os recursos são escassos, a gente está lidando com situações de trade-offs. Aí eu já consigo falar para vocês de onde que a economia começa, que é o seguinte. Leiam o que está no meio aí, viu, pessoal? Por onde que a economia começa? É o seguinte, considerando que todos os recursos são escassos, considerando que a gente, as empresas, a humanidade, todo mundo tem necessidades e que a gente vai precisar administrar recursos escassos para chegar no atendimento perfeito dessas necessidades, ou no mais perfeito possível, dentro dessas necessidades, a economia começa trabalhando 3 perguntas. São essas 3 aqui. 1. Que serviços e bens devem ser produzidos? 2. Como que eles serão produzidos e quem merece ficar com os bens e serviços que serão produzidos. O lance é o seguinte, em economias planificadas, e aí eu sugiro para vocês pesquisem sobre economia planificada, aproveita que você já está no computador mesmo, já está no celular, e aí entra aí e dá uma pesquisada do que é uma economia planificada. Em uma economia planificada, existe um ente centralizador do poder, e esse ente centralizador do poder responde as 3 questões como ele quer. Então, que serviços e bens vão ser produzidos? O que o ente centralizador do poder decidir. Eu estou chamando ente centralizador de poder, mas você pode chamar de ditador se você quiser, tá? E aí, num país que é uma ditadura, por exemplo, tem uma economia muito controlada, a pessoa que controla a economia controla as 3 perguntas. Então, o que vai ser produzido? O que ele decidir que vai ser produzido. Como? Do jeito que ele decidir. Quem vai ficar com os bens e serviços? Quem eles decidirem que vai ficar com os bens e serviços. Você chega a ver até listas de distribuição de produtos e serviços nesses lugares. Fila, e aí a pessoa entrega o CPF e ela pega o que o governo achou que ela merecia pegar, o que o centralizador de poder achou que ele deveria pegar. Esse tipo de economia, na verdade, não obedece às leis da economia, a gente não vai estudar. O que a gente vai estudar são economias que obedecem às leis de economia. E essas economias que obedecem às leis de economia, para obedecer às leis de economia, elas têm que não obedecer outras leis. Mais ou menos isso. A economia ela tem que ser mais ou menos livre, é isso que eu estou querendo dizer. A economia brasileira é livre? Mais ou menos. Mas ela se aproxima bastante de uma economia livre. Toda vez que o governo faz uma lei que afeta uma decisão econômica, a economia está menos livre. E aí a teoria econômica ela se encaixa menos. Toda vez que existem poucas leis que controlam a economia, as leis econômicas conseguem tomar conta dos comportamentos econômicos. Comportamento econômico é um comportamento onde uma pessoa está decidindo como alocar seus recursos escassos de forma livre. Não tem nenhuma coisa jurídica que limite o raciocínio econômico da pessoa. Ela vê o objetivo, ela vê os recursos, ela vai pensar como que ela vai gastar de forma a responder de maneira eficiente essas 3 questões. Então, que serviços e bens vão ser produzidos numa economia livre? Como serão produzidos numa economia livre? E quem vai ficar com esses bens numa economia livre? Numa economia livre, quem responde essas 3 questões não é uma pessoa, não é uma empresa e não é um conjunto de empresas nem nada disso. Quem responde as 3 questões é o funcionamento do sistema como um todo. Na verdade, existe uma variável-chave que atende as 3 questões simultaneamente e organiza tudo de uma forma que parece mágica. É o seguinte, os recursos são escassos, beleza? Que serviços e bens vão ser produzidos? Os que a gente mais quiser, os que a gente mais necessitar. Como que eles vão ser produzidos? Da forma mais econômica possível. A forma mais econômica se os recursos são escassos, as formas que gastarem menos recursos, que desperdiçarem menos recursos, são as melhores formas. Quem vai ficar com os bens e serviços? Numa economia como a nossa, mais ou menos livre, quem fica com os bens e serviços que foram produzidos? Quem tem recursos para pagar. A variável-chave que atende as 3 questões simultaneamente numa economia livre é a variável preço. Eu vou deixar aqui embaixo um vídeo que fala sobre o mecanismo de afetação dos preços na produção e no consumo das coisas.
Mas o raciocínio é basicamente o seguinte: que bens e serviços vão ser produzidos? Quem decide isso são as empresas. Numa economia livre, um investidor, ou capitalista, um empresário, alguém que tem dinheiro para investir, vai olhar o mercado e vai ver os preços dos produtos. E aqueles produtos que tiverem maior tendência de lucro vão ser os produtos preferidos. Então, a variável preço, ela sinaliza para as pessoas que vão investir, para os produtores, que aqueles produtos estão sendo bem vistos no mercado. Então, que bens e serviços vão ser produzidos? O que as pessoas quiserem consumir. Como que os empresários sabem? São os produtos que estão despontando com os melhores preços. Como que eles vão ser produzidos? Toda a indústria produz diminuindo custos, fazendo o melhor produto, né, com a melhor relação custo-benefício. Isso significa que os preços dos insumos determinam o sistema de produção. Um sistema de produção que é muito caro pode tornar o produto inviável. Um sistema de produção que é mais barato pode tornar um produto viável. Então, como vai ser produzido? Da forma mais econômica possível, mais barata possível. Quem merece ficar com os bens e serviços? Quem tiver dinheiro para comprar. Então, o preço sinaliza para a indústria o que vai ser feito, sinaliza para a indústria como vai ser feito e sinaliza para os consumidores se eles podem acessar aquilo ou não. Beleza? Aí, puxando um pouco para o lado das políticas econômicas, toda vez que o governo faz alguma lei que afeta a variável preço, ele está afetando essas três questões aqui. Então, se o governo, por exemplo, coloca um limite de preço máximo em alguma coisa, e aí o preço real deveria ser maior do que o preço máximo que o governo está colocando, a economia reage de uma determinada forma. Toda vez que ele coloca um preço mínimo, a economia reage de uma determinada forma. Toda vez que ele mesmo entra no mercado, ele produz alguma coisa, a economia é afetada. Então, toda vez que a economia é livre, perguntas são respondidas plenamente pela variável preço. Toda vez que o governo altera a variável preço de alguma forma, ele está alterando o resultado das três perguntas. Então, às vezes, sem o governo, um determinado produto seria produzido e consumido. E aí, quando o governo entra e altera a variável preço desse produto ou de algum outro produto relacionado, pode ser que esse produto não seja mais produzido ou não seja mais consumido, ou que o sistema de produção dele mude, porque o governo alterou a relação de eficiência aí nos insumos da função de produção da empresa, beleza? Então, esse foi o assunto da primeira aula. Para sua alegria, a primeira aula não tem exercícios e vocês não precisam fazer nada por enquanto. Apenas assistam ao vídeo que eu vou colocar aí embaixo sobre o funcionamento de um mercado livre e como que a variável preço entraria no meio desse mercado, beleza?